Nós vamos continuar acompanhando o caso daquela garotinha de 7 aninhos, a Maria Laura, né, que foi assassinada a facadas em Rio Largo no último sábado e que acabou comovendo todo o estado. Eu estou ao vivo com o Ivan Lemos, lá em Rio Largo, e o Ivan vai nos trazer informações importantes, porque eu quero saber se a Justiça manteve a prisão de Tamires Oliveira Braga, que é a mãe da garota. Ela estava presa no flagrante e aí foi convertida, então, para preventiva ou não? Como é que ficou essa situação, Ivan? Boa tarde. Oi, sim, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos mais uma vez que estão aqui no Fique Alerta. A prisão dela foi convertida para preventiva, ela vai continuar no sistema prisional por conta desse assassinato, né? Ela que foi presa em flagrante, segundo a Polícia Civil, por ter matado Laura Maria, de 7 anos, a facadas. O crime aconteceu bem aqui onde a gente está ao vivo. Eu estive aqui no sábado com o José Pereira, no local do crime, pouco depois do momento em que aconteceu. E aí a casa é essa daí que você está vendo agora nas imagens. Foi às 9 da manhã do sábado. A Tamires Braga estava sozinha na casa com a filha, Laura Maria, de 7 anos. E aí, quando isso aconteceu, os vizinhos ouviram, né, a gritaria e começaram a tentar socorrer a Laura Maria, que foi esfaqueada pela mãe. A polícia militar esteve aqui no momento. A Tamires chegou a dizer à polícia que uma pessoa teria entrado na casa e teria feito isso, mas isso não convenceu a polícia. Os vizinhos que estavam aqui ajudaram a socorrer. Eu vou conversar agora com um dos vizinhos que ajudou no socorro. Ele não vai aparecer, pediu para não mostrar o rosto, mas ele prestou depoimento agora há pouco na Polícia Civil. Boa tarde. Imagino que deve ter sido bastante difícil na hora, né? Verdade, viu? Verdade. Como foi? Você estava em casa? Onde você estava? Eu estava lá na outra casa ali do lado, quando a minha mulher foi lá me chamar, falando que a mulher estava gritando, pedindo socorro aqui na casa. Quando eu cheguei, a porta ali estava fechada, o cadeado pelo lado de fora e a porta trancada por dentro, e ela pedindo socorro. Aí eu fui, corri até a casa de um parente dela, vim manter aqui, nós quebramos o cadeado e o familiar dela entrou dentro de casa. Quem estava pedindo socorro era a mãe ou era a criança? A mãe. Ela dizia o que ela estava machucada, né? Falou que a filha estava machucada e que a gente não ficou até sem entender o que era que estava acontecendo. Aí eu chamei os parentes e eles entraram na casa. Você mora aqui do lado, você já tinha visto alguma cena de agressão à criança? Como que a criança era tratada? Não, era tratada bem, né? A gente nunca viu a agressão dela não, aqui não, com a criança. Nunca tinha nenhuma cena, nunca teve nenhuma cena? Nenhuma. E aí nesse socorro você que arrombou a porta? Isso, eu e o tio da criança, né? Que quebramos o cadeado e os familiares entraram dentro da casa. Hoje você disse que acabou de prestar depoimento à Polícia Civil? Isso. Como foi lá? Ocorreu a mesma coisa que eu estou contando aqui, foi o que eu falei lá, né? Que o que eu fiz, a minha parte foi só quebrar o cadeado para que nós possamos socorrer a menina. Existe informação que ela teria entrado em surto. Na hora que você viu ali, como que ela estava, a mãe? Não, para mim, a gente que conhece ela aqui, há muito tempo que a gente mora aqui junto delas, aqui do lado, para mim ela não estava em si, né? Estava assustada, alguma coisa estranha, né? Foi estranho. Já tinha visto alguma outra cena dela desse mesmo jeito? Não. Nunca tinha visto, não, primeira vez. Como que era a vizinha, ela como vizinha aqui, como era? É gente boa. Ela sempre foi educada com nós aqui, né? Tratava nós super bem aqui. Nunca vi nem esquece acontecer isso, né? Dela surtar assim de repente. A criança convivia aqui, como era? Convivia com ela, assim. Cena triste, né? Imagino, para você que estava ali e viu essa cena de imediato. Verdade, viu? Não só para nós, né? Como para todo mundo aqui que conhece ela e sabe como que era a convivência, né? Deles aí. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. A gente está vendo aí imagens do local onde isso aconteceu, aqui no final da Rua do Sol, na área central aqui de Rio Largo. Como eu disse, nossa equipe esteve aqui no sábado. Na hora que a gente chegou, a porta da casa ali estava arrombada, com vidro quebrado.
O morador aqui que estava dando entrevista para a gente foi quem fez esse arrombamento à casa para tentar socorrer essa criança. Ele disse que a mãe que estava pedindo socorro, a criança levou 3 facadas, chegou a ser socorrida, né, para o hospital aqui de Rio Largo, não resistiu, a perícia esteve lá, eu acompanhei o trabalho da perícia. A perícia constatou que ela levou 3 facadas, 2 no pescoço e 1 no rosto. E aí ela também estava com marcas de hematomas, né, pelo corpo, que a polícia acredita ter sido de agressões que teriam acontecido antes dessas facadas. O corpo dela foi enterrado no domingo, a mãe foi presa em flagrante no mesmo dia, no sábado mesmo. Como eu disse, eu conversei com policiais militares que chegaram aqui logo depois, e os policiais militares, eles disseram que ela tentou inventar uma outra versão na hora. Ela chegou a dizer que uma pessoa teria entrado na casa e teria feito isso. Só que isso não convenceu a polícia. Ela foi presa em flagrante. Os policiais encontraram a faca usada no crime aqui perto, enrolada num pano branco. A casa estava ainda com manchas de sangue quando a perícia foi feita, mas segundo a perita, a Marina, que fez a perícia aqui, a Marina está grávida de 7 meses. A perita grávida de 7 meses que fez a perícia aqui no local, inclusive ficou bastante abalada. Foi difícil para ela me contou que foi difícil para ela fazer a perícia, mas ela disse que o local já tinha uns sinais de que havia sido limpo em algumas partes. Mas era bem claro para a perícia de que o crime aconteceu aqui, e a Polícia Civil conclui que sim, que teria sido a mãe a responsável por esse assassinato da Laura Maria, de 7 anos, o corpo dela que foi enterrado no domingo. A prisão dela, que foi feita em flagrante, foi convertida em preventiva e ela está no sistema prisional. A investigação continua, mas com ela presa. Volto com você, Wilson. Importantíssimo, porque esse relato é importante, Ivan, porque você narra exatamente como você chegou no local no sábado, onde aconteceu esse fatídico, né, enfim, terrível cenas, como nós estamos narrando agora, da garotinha de 7 anos, a Laurinha. E vejam que todos os vizinhos, as pessoas sempre estão dando essa bonificação para a mãe, dizendo que a mãe era uma pessoa tranquila, que se relacionava bem com os vizinhos, que tratava muito bem a criança. O quarto da criança é um quarto de uma criança bastante amada, porque tem muitos brinquedos, bem cuidadinho, ela também bem cuidado, um cãozinho que ela ganhou de presente da própria mãe. Porém, é preciso que se faça uma análise sobre isso, né? Por exemplo, você citou que o próprio policial disse que ela em alguns momentos dizia que tinha entrado uma pessoa na casa e que tinha feito aquilo com a filha, né? No momento, então, aí, será que uma pessoa em surto teria esse discernimento de falar sobre isso? É por isso que a gente precisa que ela seja logicamente, se sujeite, inclusive, a ser ouvida por um psiquiatra, né? Que ela seja ouvida por um psicólogo, para que possa narrar os detalhes, para entender esse perfil dela. Ela tem bipolaridade. Depois desse acidente que ela sofreu de moto há 8 anos, como disse a própria delegada ontem, Rosemary. Depois, o próprio marido disse que depois desse acidente de moto, onde ela teve uma pancada na cabeça, ela acabou tendo algumas mudanças de comportamento. Que mudanças foram essas? Quais são os indícios que ela dava, talvez, de violência ou não? O marido também é importante que ele passe para esses análises, junto também com os peritos e com os próprios médicos que vão acompanhar o caso. Nós vamos continuar acompanhando, Ivan, e é uma pena porque a gente, ao seu lado, nós tem a foto aqui da Laurinha, de 7 aninhos, que acabou sendo vítima de todo esse momento difícil que a gente tenta entender, e foi morta da forma mais cruel e terrível possível, pela pessoa que ela imaginaria que daria toda a segurança. Então eu fico imaginando na cabecinha da Laurinha na época, no momento daquela agressão, quem deveria estar me amando, me protegendo, é que está me agredindo sem entender o porquê. Infelizmente, se foi. Obrigado, Ivan, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Muito obrigado, parabéns. E olha, e algumas informações que nós recebemos das pessoas que moram próximos, em alguns momentos, e é difícil dizer isso a vocês, difícil. Em alguns momentos, no momento em que ela era espancada e esfaqueada, algumas pessoas chegaram a narrar para a nossa produção e também enfim, de que ela gritava em alguns momentos: "Eu te amo, mamãe, não faça isso comigo, eu te amo, mamãe." Imaginem o quanto ela não sofreu. Vamos acompanhar para saber o que é que foi no final de tudo isso e por quê, e enfim. Vamos lá.